Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para nós, boa vida, né, para nós, né, presta atenção, hein? Hoje nós vamos finalizar o livro do profeta maior Jeremias, tá bom? Presta atenção, hein? Tá bom? Presta atenção, hein? Vamos falar sobre Lamentações de Jeremias, né? Que faz parte do livro de Jeremias, né? Para a gente estar finalizando sobre este profeta, tá bom? Preste atenção, tá? Mas eu preciso dar esse intervalo aqui para pedir a vocês para compartilhar nossos vídeos, passar para outros, falar sobre eles, entendeu? Preste atenção, hein? Curtir nossos vídeos, né? Curtir, comentar. As coisas mais importantes que é curtir e comentar, para que o YouTube assim perceba que as pessoas estão gostando dos nossos vídeos. Aí tem compartilhando para outros, outros vão ouvir, né, essa nossa mensagem de falar de curtir e comentar, e aí vai aumentar as curtidas, né, e os comentários, e assim o nosso canal cresce, entendeu? Conto com vocês, hein? Tá entendendo, menino? Vamos combinar. Se inscreva, deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para nós. Boa vida, né, para nós, né? Presta atenção, hein? Hoje nós vamos finalizar o livro do profeta maior Jeremias, tá bom? Presta atenção, hein? Tá bom? Presta atenção. É muito importante que nós venhamos a compreender o que nós estamos estudando, verdade? Presta atenção. Então, nós aqui no vídeo falamos algumas passagens, mas é preciso que vocês que estão interessados em estudar, né? Então aí aprendam a ler o livro em todo, entendendo os textos e o contexto, né? Por quê? Porque quando se fala um texto isolado, geralmente a nossa mente vai para onde quer, né? Ou para onde quem está falando do texto quer nos levar, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, muitas das vezes, eu estou dando um exemplo. Nós ouvimos muitos, né? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Então, naquele momento que às vezes que nós ouvimos, nós levamos para a nossa vida, para o que nós estamos querendo ouvir, né? E muitas das vezes quem está falando, quem está anunciando para nós, né? Também, de repente, leva para o que eles querem, para o que querem trazer para nós naquele momento. Então, a gente deixa a desejar em conhecer a palavra exata, né? O que o autor queria nos passar, né? Em cada texto que nós lemos na Bíblia, entendeu? Preste atenção, hein? Não dizendo que nós não podemos trazer para nós, claro, a visão de anunciar o evangelho, as boas novas é essa, trazer a palavra de Deus, né? Para nós. Mas precisamos conhecer a história, né? Quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, né? Para que foi escrito? Para que nós venhamos a não anular a palavra de Deus, né? Para que nós venhamos a entender a hermenêutica, a forma de interpretação, né? À luz do Espírito Santo, e não à luz do que nós queremos, do que nós estamos passando, do que nós estamos precisando, né? E do que as pessoas querem passar para nós. Entende? Preste atenção, hein? Então, nós estamos aqui, vamos dar uma finalização aqui neste profeta maior Jeremias,
Mas é necessário que ao longo dos nossos estudos, né, você que está interessado, né, preste atenção, hein? Então, saber que temos que entender, como eu te citei agora, né, sempre se ouvimos falar, né, em Jeremias 33:3, né, Jeremias 29:11, né, eu que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz, né? Ouvimos muito lá Isaías 29:13, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós ouvimos sempre assim, né, textos isolados. O que nós precisamos é entender o contexto, sempre de um texto que vocês conhecerem ou ouvirem, procurem saber o contexto, né, para poder entender a história escrita, para entender, né, o que o autor está passando, né, na verdade, preste atenção, e o que podemos, sim, extrair para a nossa mente como ensino, entendeu? Para a gente não andar assim, né, descalço no barro, entendeu? Igual aquele povo no deserto, assim, entendeu? Então precisamos ficar atentos na religiosidade, né, nos estatutos terrenos, para nós não ficarmos como aquele povo lá no deserto que rodeou e morreu, ficou lá, né? Só aqueles remanescentes, aqueles filhos, né, foi que Deus preservou para entrar, né, lá no Egito, né, quando eles estavam lá, que saíram, que ficaram no deserto, então eles foram preparados para entrar em Canaã. E lembre-se que lá, né, foi o que substituído o condutor, né? Até um período foi Moisés, não é verdade? Preste atenção, hein? Mas Deus sábio, né, fez eles entrar na terra com Josué e Calebe, né? Mas nós sabemos que hoje em dia ainda o povo quer ser conduzido por Moisés, entendeu? Preste atenção, esse é outro vídeo. Então é isso, vamos prestar atenção, vamos sempre entender o texto e contexto, porque se a gente não entender o contexto que nós estamos lendo ou ouvindo no texto, entendeu? De cada texto, é pretexto para a gente não entender. E é por isso que muitos ficam estudando, anotando, passam 50 anos, né, em escolas bíblicas com os caderninhos, com livrinhos, né, com revistinhas e não chegam a lugar algum, né? Quando eu falo assim, não chega a lugar algum, porque quem estuda é para aprender, para poder ensinar, porque não adianta você estudar, né, e não chegar a lugar algum. O nosso objetivo é aprender para ensinar, né? Lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, ali, né, nos fala assim, ó, prega a palavra, né, quer eles queiram ouvir ou não, hoje na graça tem que ser assim, entendeu? Ele não quer ouvir, mas nós temos que pregar a palavra, ensinar em tempo oportuno ou não, entende? E agora, então, para a gente ensinar a palavra, a gente tem que estar o quê? Preparado, temos que ser obreiro preparado, e para ser preparado nós temos que entender, temos que estudar. Temos que estar sempre ativo, né, nos estudos, nas nossas leituras, para poder estar o quê? Né, com a mente de Cristo ativada, para poder, né, compartilhar uns com os outros, entendeu? Então, acerca do livro de Jeremias, para entender, né, o livro de Lamentações de Jeremias, é preciso entender texto e contexto aqui, né? No último capítulo, capítulo 52 de Jeremias, que é o cerco, tomada, o que? E destruição, que é de Jerusalém. Tudo por causa da destruição de Jerusalém. Jerusalém é o quê? Está no reino do sul, né? O reino de Judá, que foi invadido por quem? Por Babilônia, né? O rei lá, Nabucodonosor. Então vamos entender a confusão e por que a lamentação. Então, nesse período do profeta Jeremias, já falamos, né, que tem alguns reis e um deles está aqui, né? Era o que? Zedequias, né? O Zedequias era o rei nessa época, né, da idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou, né? Presta atenção, hein? Em Jerusalém, que é o reino de Judá. Presta atenção aqui. O que nos interessa é falar aqui, e fez o que era o que mal aos olhos de Yahweh. Esse rei, né, o rei Zedequias fez conforme o que
não cumpriu os mandamentos, né, conforme tudo que fizeram, que é Joaquim, da mesma forma que fez o outro rei Joaquim. Entendeu? Presta atenção. Por esta razão, sucedeu que por causa da ira de Yahweh, né, contra Jerusalém e Judá, Jerusalém sabemos que era a capital de Judá, do Reino do Sul, ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Entendeu? Aí você vai entender, presta atenção. Então, para finalizar, vamos entender o que é os Lamentações de Jeremias, né? Trata-se de o que? Um livro de antes de estudar, nós temos que entender, não é verdade? Eu já falei lá no início, então preste atenção. Então, este livro, sem nenhuma dúvida, o autor é o profeta Jeremias. Por quê? Porque algumas vezes o livro é denominado a Lamentações de Jeremias, né? Conhecido porque ele é conhecido como que o profeta chorão. Agora vamos entender por que ele chorava, né? Presta atenção. Jeremias, né, é assim chamado devido que a sua atitude de constante tristeza, né, lamentações por causa do pecado de Judá, né, por causa desse que nós acabamos de ler agora no capítulo 52, né, os reis, as coisas eram tudo rebeldes. Então, Jeremias era um profeta, né, então ele profetizou, né, o que iria acontecer, que o povo iria ser cativos, né. Então, no início do livro, né, é a profecia, ele falando o que iria acontecer, né? Lembra que eu falei que Jeremias, quando fala, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, está profetizando para quando eles estivessem, que ficaram lá, né, presos 70 anos, me parece, né? Enfim. Então, Jeremias, depois da destruição, né, depois de que a Babilônia destruiu ali Judá e levaram eles cativos e tudo, presta atenção. Então, houve, né, aconteceu aquilo que foi profetizado. E Jeremias lamentou, então, Lamentações de Jeremias, né, com tristeza, porque foi destruído, né, a capital dali, ó. Lembra que nós falamos a linhagem de Davi, dali da onde viria o renovo, né? Que está lá em Isaías 11. Lembra que nós estudamos sobre isso, né? A linhagem, né? Por isso que fala Jesus, filho de Davi, né? Porque ali tiveram variedade de reis, mas tudo de uma dinastia só, né? Porque dali viria o renovo, de Davi veio o renovo, veio o rebento, né? Sabemos, falamos quando estudamos o livro de Ruth, falamos sobre isso, né? Que Ruth foi bisavó de Davi, Ruth, né, com Boaz, e da linhagem ali do rei Davi, né? Então a dinastia veio até Jesus. Não é verdade? Preste atenção. Então, este canto, né, que Lamentações de Jeremias é um canto, né? Este canto triste é lido que em voz alta em todas as sinagogas do mundo, né? Pois trata-se que do sofrimento que sobreveio que a Jerusalém, ao Reino do Sul, Judá, né? A capital ali, a casa do tesouro, né? Foi derrubada, não é verdade? Preste atenção, hein? Entende? Onde tinha as expiação, né? Onde faziam os sacrifícios, não é verdade? Aonde foi ali o local da onde foi dito como seria o templo, né? E para quê, né? Ali onde haveria o azeite puro, né? O azeite puro da unção, preste atenção. Então, devido a que a sua atitude, né, de tristeza gerou, né, este livro Lamentações de Jeremias. Então o livro também não deixa de ser uma grande apresentação do sofrimento humano, né? Mesmo diante desse quadro de dor, né, pessoal e nacional, Jeremias consegue contemplar a misericórdia de Yahweh, né? Preste atenção. Então nós vamos ler aqui um capítulo, aqui uns versículos,
para nós estarmos terminando e compreendam, agora estudem para entender o porquê foi a lamentação. Lamentação por tudo que aconteceu. Foi profetizado, mas o povo não se atentou, né? Não se calçou, assim como nós que somos da aliança da graça hoje, estamos, né? A trombeta está tocando, falando sobre o reino espiritual, né? Que é amor, mas também é juízo, mas o povo não se atenta, ainda ficam lá atrás, né? Ainda na lei, nem pacos da lei, trazendo as coisas que foi da lei para Israel, trazendo para nós que estamos estabelecidos no amor consumado da cruz, e aí misturam tudo, as ideias, e aí não chega nem o aluno, nem o professor a lugar algum. Preste atenção. Eu deixo para vocês meditando no livro todo, né? Principalmente no capítulo 4, versículo 10, né? No capítulo 3, versículo 39, mas eu vou estar lendo aqui com vocês para finalizar, capítulo 3, do 20 ao 24. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Lembre-se que é o profeta, né, lembrando e lamentando sobre aqueles que estavam sofrendo cativos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia! Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Responder-te-ei coisas grandes. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. Tenho calma. As misericórdias do Yahweh são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Yahweh, diz a minha alma, portanto, esperei nele. Bom é Yahweh para os que esperam por ele. Aleluia! Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação de Yahweh. Lembre-se que esta salvação, né, já aconteceu. Aqui era uma escatologia, né? Uma escatologia, uma ciência do fim. Hoje é uma escatologia consumada, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Não se preocupe com os bárbaros deste mundo, da religiosidade, dos costumes, das tradições, do eu sou isso, eu posso aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Né? Jesus, né, é o Salvador dos humildes. Mateus 11, porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Lembra-se que Jeremias falou, clama a mim, responder-te coisas grandes, coisas ocultas, que não sabe, mas aqui foi revelado, aleluia. Coisas não foi revelado porque ocultaste estas coisas dos sábios, dos bárbaros, dos bambambãs, né? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado e foi revelada esta trombeta para nós hoje que estamos aqui na Aliança da Graça. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste atenção. Ele é que sabe que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz. Ele que te conhece, que sonda, te esquadrinha. E ele revela e se fala através de quem ele quiser.
aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados de religiosidade, de tanta tradição, de tanta maldição, porque até hoje querem levar o povo por maldição, mas já foi dito que nós estamos em toda sorte de bênção e temos que abençoar com a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei o que? De mim, diz Yahweh. Jesus disse, porque sou manso e humilde, né? Jesus humilde, ele não bota gravata, diz que sou bambambá, eu que faço o que aconteço, e que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão tu não vai para o céu, tu vai para o inferno, e pão duro, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Entendeu, menino? Presta atenção, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo, e vocês são mais que vencedores, porque eu estou com vocês. Maior aquele que está conosco. Entendeu, menino? Presta atenção do que aquele que está tentando nos estragar. Presta atenção. Pai seja convosco e até o próximo. Se inscreva. Deixe seu like.